Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Alana. Eu tô aí no mercado de food services há mais de 20 anos. Sou mãe da Nina, que tem 11 anos, e eu acho que ela é minha principal motivação todos os dias. Eu comecei minha carreira de uma forma um pouco diferente que da maioria dos executivos. Comecei sendo chefe de cozinha há 20 anos atrás, trabalhando no meu próprio restaurante no sul do Brasil. Acabei me apaixonando pela área e seguindo por esse caminho. Durante quase 10 anos eu tive uma consultoria que me trouxe o privilégio aí de morar em diversos lugares no mundo. Morei em Istambul, morei na França, morei na China durante 2 anos, sempre montando operações de food services. Em 2008 eu voltei para o Brasil, onde entrei na indústria. Trabalhei em 2 grandes multinacionais, na BRF e na Unilever, sempre na área de food services e trazendo a parte de serviços para o mercado aí de alimentação fora do lar. Então, dentro da minha trajetória na indústria, eu passei por diversas áreas, mas principalmente pela área de consultoria, pela área comercial, pela área de trade e alguns pitacos aí em marketing. Em 2019, eu mudei um pouco a minha carreira, fui para o mundo de startups, onde eu comecei a trabalhar na Livap, que é uma startup de alimentação saudável. Eu fui responsável pela construção dos restaurantes virtuais da marca. Foi um trabalho muito diferente dos outros trabalhos, porque a gente trabalhou com outros conceitos de metodologias, principalmente Agile. Então, a gente conseguiu, com a primeira marca, que era Salad Stories, sair de 0 a 1 milhão aí em 6 meses. Foi um trabalho muito lindo e foi um trabalho que foi executado durante também a pandemia, o que foi um outro desafio completamente diferente. Eu gosto de falar que nessa época a gente não tinha dificuldade de vender, porque os nossos restaurantes tinham nascido 100% delivery e o mercado só poderia consumir delivery de qualquer forma. No entanto, a gente tinha que organizar a cozinha de uma forma sistêmica e numa linha de produção que a gente conseguisse entregar. Então, o desafio do mercado, para mim, naquele momento, era completamente outro. Não era o vender, era como entregar. Depois disso, eu fui para uma outra startup chamada Hubster, uma startup que faz parte de um conglomerado chamado Cloud Kitchens no mundo, do Travis Kalanick, o fundador da Uber, que me ensinou várias coisas, dentre elas como que é importante a gente conseguir traduzir a tecnologia para o dia a dia do operador e do consumidor para que a gente consiga realmente ganhar eficiência. Fiquei 2 anos lá e atualmente eu estou no grupo Z+. O grupo Z+, é responsável por 2 marcas, Fábrica de Bolo Valzira. Atualmente a gente tem aí quase 300 lojas dessa marca, uma marca que tem um propósito muito lindo, porque ela surgiu da Dona Alzira, que começou a empreender com 60 anos e conseguiu ter uma mobilidade social super importante. Então é uma marca aí que traz o feminismo, o empreendedorismo, essa mobilidade social muito forte, e a marca Grão Expresso, que está no mercado aí há mais de 30 anos. Eu estou atuando como CEO e tenho aí a grande responsabilidade nesse momento de trazer uma empresa familiar para um negócio mais profissional, expandindo a marca em outros territórios. Essa marca já é uma marca muito famosa no Rio de Janeiro, mas ela está aí com o grande desafio de adentrar São Paulo e conseguir realmente fazer uma expansão nacional nos próximos anos. Olhando o mercado e entendendo os desafios como profissional de food services, eu entendo aí que a gente tem algumas oportunidades de desenvolvimento. A primeira delas é que eu acredito verdadeiramente hoje que trabalhar só pela compensação financeira não é o mais importante, sim trabalhar pelo propósito. Eu já trabalhei em lugares que eu era muito bem remunerada e que talvez eu não acordasse tão feliz como eu deveria ser, porque me faltava entender qual que era aquele propósito pelo qual eu estava trabalhando. Esse é um ponto para mim fundamental, que hoje permeia toda a minha carreira, é entender o que eu devo fazer naquela empresa como um bem maior, qual que é o desafio e para onde que eu gostaria de chegar e qual
case eu gostaria de construir. Isso para mim é fundamental. Hoje em dia, quando eu olho para a fábrica de bolo Valzira, eu entendo muito que o meu desafio, meu propósito no final do dia é sim conseguir trazer emancipação financeira para diversas mulheres aí no mercado de trabalho. Então eu acredito nesse propósito e eu coloquei minha carreira toda voltada para isso, para realmente conseguir traduzir isso nas ações do dia a dia, nas ações dessa marca. Outro ponto que eu acho super importante e que eu aprendi na Livap foi que o ótimo é inimigo do bom. Então a gente conseguir testar, a gente fazer MVPs, a gente colocar os pensamentos em prática para realmente ver se aquilo ali tem alguma atração, se faz sentido, se o consumidor vai gostar, é super importante. Então não é só o planejamento. A operacionalização é mais importante que o planejamento. É óbvio que para a gente conseguir executar qualquer coisa, a gente precisa planejar de uma forma adequada, mas não é só o planejar. E o outro ponto que eu levo para minha carreira como todo, e eu gosto de trazer muito isso para minha filha, é a gente não ficar muito tempo na zona de conforto, então aventurar-se. A gente ter aí a curiosidade de um explorador no mercado de trabalho. Então eu gosto de dar guinadas na minha carreira que tragam esse sentido. Então, durante muito tempo eu fui chefe de cozinha, depois eu entrei no mundo corporativo para o mundo das planilhas, e depois do mundo das planilhas eu entrei para o mundo da tecnologia e da eficiência, aonde tem a escalabilidade muito forte. E agora eu volto para uma empresa familiar com um desafio aí operacional muito grande, um desafio cultural muito grande. Então, a cada vez que você muda a sua carreira, você aprende tanto, e o mercado ele é muito fluido, assim como as relações são hoje em dia. Então, para mim, isso é muito importante, a gente se aventurar, a gente conseguir realmente sair da zona de conforto, a gente acordar com o propósito de cada dia e, mais do que tudo, a gente trabalhar por prazer e porque realmente a gente acredita que de alguma forma a gente pode mudar as coisas. Eu acredito bastante nisso. Eu sou mãe de uma menina de 11 anos, eu tenho uma vida super corrida, moro em São Paulo. Para mim, hoje em dia, um dos grandes pontos é como é que eu trago esse equilíbrio entre a Tati profissional, a Tati mãe, a Tati mulher, a Tati amiga. E no final das contas, eu acho que eu não consigo trazer esse equilíbrio. Tem dias que eu sou muito boa profissional, tem dias que eu sou muito boa mãe, tem dias que eu sou muito boa mulher e tem dias que eu sou muito boa amiga, mas eu não consigo conciliar todos os momentos bons. E isso tem sido uma busca super importante para mim. Então, cada vez mais eu venho buscando maneiras de expandir o meu mundo, expandir a minha consciência. Eu acredito que é tudo muito relacionado. Então, toda vez que eu leio um livro, que eu assisto um filme, que eu converso com uma amiga, que eu ouço um podcast, talvez não seja sobre o assunto do dia a dia do trabalho, mas talvez me traga algum insight sobre o trabalho, ou um insight sobre como ser uma melhor mãe, ou um insight para mim como pessoa. Então, para mim hoje em dia o grande desafio assim desse mundo maluco que a gente vive é trazer esse equilíbrio e conseguir expandir realmente a consciência, porque realmente é válido na vida, assim. Então eu tenho cada vez mais me espiritualizado como pessoa, como profissional, como mulher, como mãe. E eu acho que é super importante isso, assim, a gente dar valor ao que a gente tem, a gente acordar com gratidão e a gente entender que nem sempre a gente é o nosso melhor, mas que talvez naquele dia isso já seja o suficiente. Eu sou uma pessoa muito curiosa por natureza, então eu tenho um lado aventureiro que se traduz muito aí no meu dia a dia no trabalho e na minha vida pessoal. Eu sou daquelas pessoas que gosta de trilha, que gosta de viajar para lugares diferentes, que gosta de experimentar coisas diferentes. E uma coisa que para mim me bateu muito fundo foi quando eu ouvi uma frase que era: a gente precisa ter a curiosidade de um explorador, mas a organização de um cientista. Para mim é muito importante isso e eu tento levar isso para o meu dia a dia.
Eu preciso criar coisas novas, pensar em coisas novas, ouvir coisas novas, mas eu preciso ter aquela metodologia para conseguir implementar. Isso para mim foi muito importante quando eu ouvi num podcast que eu adoro, que chama Ambidestra. O Ambidestra é um podcast feito por duas mulheres incríveis. Uma delas trabalhou comigo na BRF, a Didi Triste. Ela fala muito sobre essa frase. E o Ambidestra, ele traz um conceito muito interessante, que é a gente conseguir construir o futuro criando um presente consistente. Então eu também gosto bastante disso, fica uma dica para esse podcast aí da Ambidestra. Outra coisa que eu gosto bastante e eu recomendo são livros. Eu sou a louca dos livros, tanto que eu falo que quando eu me aposentar eu vou ter um sebo. E eu gosto de ler sobre tudo. E eu gosto de ler sobre coisas que não tem nada a ver com o trabalho, que, como eu falei anteriormente, muitas vezes me trazem insights sobre o trabalho ou sobre minha vida pessoal. No momento eu estou lendo Africa is Not a Country, que fala um pouco sobre a diversidade de culturas dentro aí dos países africanos, é muito interessante. O ano passado eu li um livro que mexeu muito comigo, que era Chasing Chaos. Era um livro sobre algumas pessoas que trabalhavam em campos de refugiados. Eu comprei esse livro na ONU, em Nova York, e é muito interessante entender as pessoas que realmente trabalham por um propósito per se, assim, para mim foi fundamental. E como eu falei anteriormente, eu sou muito curiosa, eu sou muito exploradora, então eu tô sempre mexendo ali em podcast, buscando livros, buscando filmes. Essa curiosidade da criança, para mim, é muito importante do explorador. E eu levo isso para o meu dia a dia como sempre. Então, no desenvolvimento de um produto, na análise de uma estratégia, olhar os benchmarks no mundo. Para mim, isso é super importante. Obrigada por terem assistido até o final. Eu acho que um ponto importante é contar a história de uma pessoa que começou uma carreira de uma forma diferente, não tão óbvia. Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu amo o mercado de food services. Eu acho um mercado super acolhedor, que tem aí um caminho gigantesco pela frente de desenvolvimento. E ajudar a construir a história desse mercado, para mim, é muito lindo. Sempre com equilíbrio, com propósito e, que nem eu falei anteriormente, com aí a curiosidade de um explorador e com a organização de um cientista. Muito obrigada, pessoal.